Ai, como é bom estar aqui. Dessa vez presencial, a vez que eu participei do TEDx era na pandemia, foi virtualmente, e acabei falando de representatividade diante de um lado da minha raiz de família, que é o lado japonês. Mas eu sou brasileira, descendente de indígenas, alemães, espanhóis e portugueses. E falar logo depois do Maurício, assim, eu ainda estou emocionada pela fala dele e pedindo licença até para falar sobre alguns assuntos que eu vou trazer aqui durante essa fala. Como ele disse, atriz, roteirista, produtora, acabei escolhendo o caminho da arte e da comunicação como forma também de jogar luz a essa causa, que é uma causa minha desde que eu me conheço por gente, né? Sou muito conectada com a natureza, com os animais. Às vezes me sinto mais confortável lá do que com muitas pessoas, mas é isso, aos poucos, dentro dessa minha jornada, sustentando esses valores que eu carrego, também fui sendo reconhecida por alguns movimentos. Hoje eu sou embaixadora do Greenpeace e colaboro para tentar levar essa causa de uma forma mais fácil para algumas pessoas, para a gente expandir essa conscientização. Então, tento usar dessa visibilidade e dos espaços que eu acabo ocupando, que às vezes são de minorias, né, para falar sobre esses temas todos. Então, bom, a urgência, o porquê dessa fala, acho que muitas pessoas falaram hoje, né, a crise climática só aumenta, não é mais um problema do futuro, ele é agora, está acontecendo. E a gente vê acontecer de diversas formas: aquecimento, enchentes, insegurança alimentar, perda de biodiversidade. Nos últimos 5 anos, de acordo aqui, né, com os dados da ONU e tudo, de 2019 a 2024, 30,5 milhões de hectares de floresta amazônica foram desmatados. Isso significa o tamanho da Itália inteira. Então você para e pensa, imagina se em 5 anos a Itália desaparecesse do planeta. A maioria das pessoas estaria numa atitude conformista e, pois é, o desmatamento, não sei o quê. Não, as pessoas iam estar indignadas e reivindicando e outras coisas. Então, assim, é uma reflexão né, não só socioeconômico, o porquê, né, dos interesses socioeconômicos, mas também, acredito eu, de uma falta de conexão afetiva com o território, com o que se passa lá, com as pessoas que vivem lá. Não só as pessoas, mas todos os seres, porque depois de viver e aprender um pouco com os povos originários, essa conexão com todos os seres, né? Nós somos todos natureza e parte dela, e todos os seres são importantes dentro de tudo isso. E a gente não é capaz de amar, né, aquilo que a gente não conhece. Então, é isso. Quantos de nós, brasileiros, conhecemos a floresta, ou os povos originários, ou a história deles? Eu mesma fui buscando ao longo da minha vida conhecer, mas é pouco o que eu conheço, e fica aqui essa reflexão, né, do porquê. Às vezes a gente conhece grandes autores de fora e tudo, mas as nossas histórias do nosso povo, que aqui estava antes de ser invadido, quantos de nós realmente foi atrás? É uma coisa que fica aqui na minha cabeça, no meu coração, e eu estendo a todos vocês. Quando eu fui para a Amazônia pela primeira vez, me assustou também saber que a maioria dos turistas são estrangeiros. E você fala, gente, a gente precisa conhecer, né? E assim, para muita gente, quando a gente fala de causa ambiental, às vezes é muito complexo, é distante, ou pensa que, mas eu vou fazer diferença? Sim. Vai. Cada um de nós pode fazer uma diferença, mesmo que seja pequena, dentro daquilo que está ao nosso alcance. E pensando na lógica que a gente vive de um capitalismo que é voraz, cada um de nós tem um poder, que é o nosso poder de consumo, que ele pode ser consciente ou não. Então, toda vez que a gente for comprar algo, pensar, buscar saber, como ele mesmo fez aqui, mostrou o rosto das pessoas. Essa marca, ela é realmente preocupada, ela tem um posicionamento que é ético, que está preocupado com as pessoas, com o planeta. A gente pode fazer escolhas mais conscientes, cada um dentro do seu alcance. E aí, a gente pode pensar assim, né, no planeta. As pessoas estão cada vez se sentindo mais solitárias, cada vez mais depressivas ou ansiosas, desconectadas da natureza. E dentro disso tem algumas verdades que elas são incontornáveis. Os povos indígenas protegem cerca de 80% da biodiversidade que ainda resta no nosso planeta.
são dados de pesquisas da ONU também, e eles não só se relacionam com a natureza, mas eles também têm essa conexão que é afetiva e é espiritual, que é muito maior e muito mais antiga do que a gente pode imaginar. E eles sabem que não existe uma separação, nós aqui, a natureza ali, eles sabem que eles são natureza. E nós, que somos humanos, urbanos, também somos natureza, mas de alguma forma a gente foi se afastando e esquecendo isso. Esquecendo esse saber que é tão importante. São lá nas terras indígenas que apresentam-se as menores taxas de desmatamento, os maiores estoques de carbono, os índices mais altos de preservação, e são também eles, juntos com os animais, os primeiros a serem afetados por toda essa crise climática, que favorece financeiramente uma minoria gananciosa, enquanto prejudica em níveis mensuráveis e não mensuráveis a todos nós. E aí, levo para esse outro lado do mundo, do qual uma das minhas raízes pertence, o Japão. O Japão é o país que tem o maior índice de suicídios no planeta, por conta de uma exigência absurda com inteligência, com autocobrança e tudo mais. Mas é também nesse país em que uma pesquisa comprovou que o Shinrin-yoku, que é o banho de floresta, é um ótimo tratamento para a saúde mental, diminui níveis de estresse, melhora a qualidade do sono, capacidade de foco, pressão alta, resposta imunológica. O Dr. Kim Lee, que é da Escola de Medicina de Tóquio, estima que a gente passa 93% do tempo em ambientes fechados. E esse transtorno do déficit de natureza, ele contribui para que a gente nutra sentimentos negativos para com a vida. E essa sensação também de separação. Eu estou com ele desde pequenininha. Toda vez que eu tinha acesso à natureza, eu me sentia melhor. E toda vez que eu não tinha, por N motivos da vida, trabalhando muito, etc., eu sentia a minha energia drenar, o meu psicológico também piorar. E muito tempo atrás eu não sabia dos dados científicos, mas o meu corpo, a minha alma, eles sabiam. E eu já falei algumas vezes que sempre foi, né, a crise ambiental é alguma coisa que é urgente para mim, e eu falo sempre que é sempre desde sempre mesmo, desde a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso na escola, desde quando eu ouvi falar pela primeira vez de algum animal que estava entrando em extinção, ou quando eu soube da história do Brasil. Desde aquela época, eu lembro de ficar angustiada e eu chorei assim quando soube dessas histórias. E a gente para pra pensar, cara, como assim? Foi feito tudo isso com os povos indígenas e até hoje eles lutam pelos seus territórios para poder viver da forma como eles simplesmente querem viver e sair da cultura deles. Eles não têm paz até hoje. Como assim determinados animais nunca mais vão existir? Isso tudo para mim sempre mexeu demais comigo. E pensar que daqui décadas, né, naquela época, né, daqui décadas entraríamos num colapso, a gente já está nesse colapso, 25 anos passaram e muito pouco foi feito, né? Eu sei que lá atrás eu era otimista e levemente ingênua, sigo otimista, um pouco menos ingênua. Eu acreditava que a geração dos meus pais e a minha geração talvez fosse a geração que ia colocar toda a inteligência a favor disso, de buscar soluções. Afinal de contas, os humanos, eles são, quando querem usar a sua inteligência para algo, eles conseguem criar soluções muito importantes. Mas é triste a gente pensar que é isso, poucas pessoas estão colocando a sua existência a favor disso, né? Então, acho muito importante que esse TEDx esteja acontecendo para que cada vez mais pessoas também coloquem a sua inteligência e a sua existência a favor disso. E levanto aqui uma coisa de uma responsabilidade que é coletiva. A gente às vezes pensa, mas é o governo, mas é o poder, mas é isso, é uma responsabilidade coletiva, cada um de nós pode fazer um pouco e dentro dessa nossa lógica, nosso poder de compra mesmo, eu bato nesse martelo, falo, porque foi também uma forma de incorporar esse ativismo no meu dia a dia, de mudar meus hábitos para também estar de acordo com quem diz que ama a natureza. Eu pensei, eu falo que eu amo a natureza, mas espera aí, eu estou realmente agindo de acordo com isso? E aí percebi que muitas coisas não. Em 2013, eu descobri que, enfim, a indústria da carne era a que mais poluía. E eu falei, gente, mas eu como ainda, não, parei de comer. Tem gente que fala que não consegue, mas, gente, dá para diminuir, sabe? Na moda, também passei a escolher marcas que tenham essa consciência que é socioambiental, a também
fazer uso da moda que é circular, ou seja, dos brechós e etc. Então, tento propagar isso na minha vida de diversas formas, desde o que eu passo no meu corpo, que hoje tem esse termo clean beauty, ou seja, de produtos que são biodegradáveis, que não tem nada ali que vai ficar no planeta depois. Ou vou limpar minha casa, vou limpar com um produto que realmente ele está limpando a minha casa, mas não está sujando o planeta. E isso é possível para todo mundo. Então, trazer isso, né, no nosso dia a dia, fazer com que o ativismo ele seja um estilo de vida para além só de uma fala, é uma coisa que eu tenho tentado fazer. E aí, vou tentar trazer aqui um pouquinho sobre o que... todo mundo falou muito sobre a COP, eu não sei se já foi falado antes, mas é isso, a gente teve alguns avanços, precisamos de muito mais em relação aos territórios indígenas. 20 deles, né, tiveram avanços, tivemos, então, 20 terras indígenas com avanço, 4 homologadas, 10 declaradas e 6 delimitadas, o que já é um grande passo. Mas, quando a gente pensa que são 391 etnias e 295 línguas, você fala, gente, é um passo, mas falta muito mais. E a voz da sociedade civil, ela é muito forte. Em muitos momentos, quando alguns acordos muito injustos quase foram assinados, a sociedade civil se mobilizou, assina-se abaixo-assinado, faz-se movimentos, a gente coloca a luz e a gente pode conseguir ou mudar o rumo, ou frear, ou atrasar e fazer com que mais pessoas percebam que tem gente prestando atenção nisso. A gente que está aqui já é, vamos dizer, já estamos pensando diferente, já estamos sensibilizados a isso. E nós podemos fazer dentro das nossas famílias, círculos de amigos, ou redes, no caso também, hoje em dia, de redes sociais, levantar essa bandeira. Não deu tempo de falar de muita coisa. Eu vou deixar aqui um vídeo final de uma vivência que eu tive com o povo Yawanawá, que vai ser, provavelmente, o tema do meu próximo TEDx, porque merece muito ser compartilhado. Ela transforma a nossa visão de mundo. Porque é isso, é circular, né? Equidistante, não existe essa noção que aqui na nossa sociedade é de ganância, de um querer ser melhor com o outro. Eles prezam mesmo para que tudo seja distribuído da forma mais igualitária possível, pois sabem que é isso, a natureza e eles estão sempre em sintonia e todos só podem ter um bem viver se for junto, e não um querendo ter mais do que o outro. E eu espero que a gente possa, cada vez mais, ter curiosidade e interesse e estudar realmente o que esse povo ancestral tem a nos ensinar. Vou deixar, então, o play só para vocês ouvirem um pouco da música, que também é cura, é espiritual e é assim, eu lá não sabia o significado de nenhuma palavra, mas me emocionava e chorava e entendia que é isso, a arte também tem o poder de curar e eles sabem disso e fazem isso no seu dia a dia. Agradeço muito a todos vocês, essa atenção toda e é isso. Vamos assistir um pouquinho da música deles e o que é poder estar um pouquinho mais próximo. Obrigada.